Olha lá. Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem intrigante do livro de Êxodo. Quem realmente endureceu o coração do faraó? Porque, né, os textos parecem que apontam para lados diferentes. Exatamente. É uma daquelas tensões no texto que sempre geram debate. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando num artigo interessante do pastor Gers Moscala, lá dos Estados Unidos. Ele analisou bem a fundo os textos de Êxodo tipo 7:13, 14:22, sabe? E outros também, focando nessa experiência toda de Moisés com o faraó. Sim, um trabalho bem detalhado. O ponto é, algumas passagens falam claramente, né? Deus endureceu o coração. Êxodo 4:21, 7:3, tá lá. Mas aí você pega outras, tipo 7:13, 14:22, e parece que foi o próprio faraó. E agora? Ok, vamos tentar desvendar isso um pouco. Olha, o fascinante aqui, começando pela análise do Moscala, é olhar a sequência das 10 pragas. A narrativa sugere fortemente que o faraó mesmo iniciou o processo. Nas primeiras 5 pragas, a responsabilidade parece cair sobre ele. Ah, então peraí. A leitura é que o faraó dá o primeiro passo na resistência. Exato. O artigo argumenta que a escolha inicial, a teimosia inicial, partiu dele. Ele se recusou a ouvir, a ceder. Aqui é onde fica realmente interessante, né? Porque isso muda como a gente talvez leia a ação de Deus depois. Porque, como você disse, e o artigo aponta, depois da 5ª praga, ali pela 6ª, a linguagem no texto muda. Aí sim a gente lê, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Como que o artigo lida com essa virada? Então, a interpretação que o Moscala traz não é que Deus criou um mal, uma teimosia do nada no Faraó. A ideia é mais que Deus teria fortalecido ou talvez confirmado a escolha que o Faraó já estava fazendo voluntariamente. Fortalecido. Quer dizer, como se Deus dissesse, ok, você quer seguir por esse caminho, então vá até o fim. Isso, tipo assim, o artigo sugere que as pragas eram, na verdade, um chamado, uma chance para o faraó repensar, se arrepender. Mas ele resistiu, né? Resistiu e resistiu. E aí, em certo ponto, é como se Deus tivesse retirado uma certa graça restritiva, sabe? Deixando ele seguir as próprias inclinações dele. Ah, entendi. O artigo até faz uma ponte com Romanos 1, onde Paulo fala de Deus entregando as pessoas às suas próprias paixões quando elas rejeitam a verdade. É uma ideia parecida. Faz sentido. Isso preserva uma coisa que me parece central na discussão toda, que o artigo também destaca: o livre-arbítrio. Mesmo com Deus agindo depois, o faraó não era só um boneco, né? Ele teve escolha. Exatamente. O foco do artigo é muito nisso. Faraó tinha capacidade de escolher. Podia ter ido para um lado ou para o outro. Ele fez a escolha dele. A dureza inicial foi decisão dele. E para ilustrar isso, o artigo usa uma analogia muito boa, visual até, aquela do sol. Ah, sim, a da manteiga e da argila. Isso. O mesmo sol que bate na manteiga e derrete é o sol que bate na argila e a endurece. A fonte de calor é a mesma, mas o resultado depende da natureza do material, né? Daquilo que recebe o calor. Perfeito. E como isso se aplica aqui ao faraó, então? A aplicação é que a presença de Deus, as ações de Deus, as pragas, tudo isso seria como o sol. O efeito que isso teve no faraó dependeu da disposição do coração dele. Como ele era argila, endureceu. Se o coração fosse outro, talvez manteiga. Teria derretido, se quebrantado. Poderia ter sido. A reação ao divino depende da nossa própria condição interna, da nossa disposição. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o artigo lembra muito bem de Deuteronômio 30:19, né? A escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Essa escolha não era só lá atrás. É uma escolha que continua relevante. Com certeza. A história do faraó acaba sendo um estudo de caso sobre essa escolha fundamental. Então, para a gente ir amarrando aqui, o que tudo isso significa? A conclusão principal do artigo do pastor Moscaleira seria qual? Que o faraó exerceu primeiro o seu livre-arbítrio, endurecendo o próprio coração contra os apelos de Deus, e a ação posterior de Deus, quando o texto diz que ele endureceu, seria uma confirmação, talvez uma intensificação dessa escolha rebelde que já estava feita. Não uma imposição que tirou a chance dele desde o início. Entendi. Não foi Deus forçando ele a ser mau, mas sim
permitindo que a escolha dele tivesse as suas consequências plenas. Exato. E isso levanta uma questão importante para nós hoje, né? Que o artigo também aponta. Que seria? A nossa responsabilidade individual. Como a gente responde às circunstâncias, às interações que a gente percebe como divinas na nossa vida, nossas escolhas, a condição do nosso coração. Isso molda tudo. A responsabilidade é nossa. É uma perspectiva que coloca o peso de volta na nossa capacidade de escolher. Eu acho que isso deixa uma reflexão final ótima para o nosso ouvinte, inspirada lá no finalzinho do artigo. Como cada um está usando o seu livre-arbítrio hoje, diante do que a vida traz, das dificuldades, das bênçãos, como a gente pode cultivar um coração que esteja pronto para escolher a vida, como diz Deuteronômio. Para onde a gente está se inclinando? Fica aí para a gente pensar. Uma ótima reflexão para terminar.